Maria da Conceição Pimentel, ela diz assim: vamos viver a vida sem medo de ser feliz. Vamos nos prevenir do câncer de mama, nos vestir de rosa neste mês de outubro. Olha, é a Maria que da Conceição linda. Pimentel. É isso mesmo, estamos aqui de rosa para fazer esse alerta, porque, gente, o câncer de mama, né, é a doença que mais mata mulheres no Brasil, né, sobre formas. Então, a gente está aí trazendo a prevenção e também os alertas, né, quanto à doença. Inclusive aqui, né, os meninos já estão de rosa, todos nós vestindo rosa para chamar a atenção, né, porque é curioso quando você vê um número de pessoas de rosa, você vai logo perguntar o que está acontecendo, né? Porque todo mundo está de rosa. Então a gente está explicando e aí a gente tem essa oportunidade. Quando a gente explica, a gente já vai, né, fazendo também o nosso trabalho, chamando aí a prevenção. Inclusive aqui na Fundação João Paulo II, na Canção Nova, né, o dia de conscientização vai ser na sexta-feira, agora na próxima sexta-feira, no dia 25, na verdade, né? Sexta-feira, não na próxima, dia 25, tá bom? E também os colaboradores e missionários se unem para ajudar nessa luta contra o câncer de mama. Então, quando você vier aqui, se você tiver a oportunidade de estar aqui conosco no dia 25, você venha já de rosa também para ajudar a gente a fazer esse trabalho aí preventivo, tá bom? Não só quem vem aqui, mas o Brasil inteirinho está convidado a entrar conosco nessa campanha, nessa luta. E aí, doutor Paulo, a gente falava aqui justamente sobre isso, né? Sobre esse diagnóstico precoce que precisa acontecer. Mas qual que é a diferença, hein? Quem vai diagnosticar? É o mastologista ou o ginecologista? Porque às vezes a tendência da mulher é procurar o ginecologista, não é isso? Perfeito. Dirce, é muito importante, Dirce, que a mulher procure, evidentemente, um profissional da saúde habilitado. Mas nós temos que divulgar muito a figura do mastologista, que é um especialista em doenças mamárias. Não que o ginecologista não vai fazer, Não que né? o ginecologista não faça. Mas tem ginecologistas que são também, evidentemente, dedicados à mama. Mas nós temos uma especialidade médica, que é a mastologia, em que, então, esse profissional é um especialista na patologia mamária. Então, nós queremos divulgar muito, a Sociedade Brasileira de Mastologia tem muito interesse em divulgar essa figura desse profissional. Até porque ele estuda, né, exclusivamente para isso. Exatamente. Né? Ele faz Se dedica o tempo inteiro à patologia mamária. Tanto ao estudo da patologia benigna, quanto a maligna, quanto mesmo a parte reconstrutora da mama, em situações que isso é necessário. Agora, a Maria Eunice, né, passou por uma situação como essa, não é isso, Maria Eunice? Como que foi? Conta pra gente. Foi em setembro de 2010 que eu tive o diagnóstico comprovado e eu tinha ido para uma consulta de rotina na ginecologista, como todo ano a gente vai, né? Era mais um ano de consulta. E chegando eu brinquei com ela que eu tinha acabado de fazer 40 anos, então eu achava que era a hora da mamografia. Ela sim, claro, aí fez o exame clínico lá na hora e já me encaminhou para o exame na clínica. E aí, no exame, a médica começou a me perguntar se eu não estava sentindo nada, se eu não tinha percebido nada e tal. Eu falei, não, né? E aí aparece no visor, assim, aquele X vermelho, aquela coisa assim, né? Nossa, eu fiquei assustada. E, ao mesmo tempo... Antes disso, você já tinha feito mamografia ou não? Mamografia, não. Depois que você fez os 40... Porque o preconizado é 40 anos, né? Ok. Aí, passados uns dias, me liga a secretária da médica em casa. Olha, a médica quer falar com você com urgência. Ai, na hora minhas pernas bambearam, né? O que será que está acontecendo? Aí fui para o consultório, aí ela me disse que a profissional da clínica tinha ligado para ela que o meu caso inspirava cuidados, tinha forte tendência a ser um câncer de mama. Você respira fundo, né? Sentir medo, uma sensação estranha, um misto de vários sentimentos, tudo juntos. Na mesma hora, ela já me encaminhou para o mastologista. E aí, na consulta com a mastologista em Taubaté, ela me disse que aqueles exames não eram conclusivos pelas características da minha mama.
Então, mais de uma vez, respira fundo e segue em frente, Marionice. Aí fui fazer a biópsia core e a ressonância magnética. Fiz em São José dos Campos, porque na região aqui não tinha, né? Eu sou de Lorena. Não tinha aqui recursos, porque eu queria fazer o que fosse mais rápido, né? Lógico. Mesmo assim, são 21 dias de espera no resultado. Espera de agonia. Então, foi um momento, assim, muito difícil. Foi, acho que, um dos momentos mais difíceis, porque depois que você sabe que está, eu acho que é diferente. Porque aí você sabe, estou, então agora eu, né, eu com a minha fé, eu e Deus iremos em frente. Eu sei que Ele quer a minha cura, eu também quero. Então, vamos que vamos. Mas, enfim, esperar esse diagnóstico, para mim, eu acho que foi o período mais difícil, porque é uma insegurança. E esperar por 21 dias, né, doutor? Eu acho que quando abreviar abre esse isso. alerta, né? Agora, as pessoas, elas não estão preparadas, né? Eu acho que ninguém está preparado para nenhuma doença, eu acho assim, Não, né? é Mas verdade. quando se fala de câncer, ainda é muito assustador, não é, Muito doutor? assustador. Como que é dar e o paciente receber? Como que é isso? É verdade. O mais importante é que nós comentamos, e você no início do programa salientou bem, que a incidência de câncer de mama no Brasil é alta. Aliás, mundialmente, é a principal causa de mortalidade por neoplasia nas mulheres é o câncer de mama. No Brasil, são esperados em torno de 52 mil novos casos por ano. Então, é algo que nós temos que fazer para tentar fazer o diagnóstico precoce. Então, Ela falou ali de 40 anos. a faixa. O que nós recomendamos, a então, a mamografia. maioria das sociedades médicas internacionais recomenda o início do rastreamento a partir dos 40 anos. O que quer dizer rastreamento? Quer dizer detecção, procura de uma neoplasia, de um câncer, neoplasia igual a sinonímia de câncer, em fase inicial. Isso chama-se mamografia de rastreamento. Nós temos dois tipos de mamografia. Uma é o rastreamento, a outra é a mamografia diagnóstica. Quando a pessoa vai ao médico e diz, olha, estou com um nódulo na mama. Então, dependendo da faixa etária, vai se fazer, então, estudos para se esclarecer o que é aquele nódulo. Se é através ou de mamografia, dependendo da faixa etária, de ultrassom, ressonância nuclear magnética. Mas rastreamento é a tentativa de se procurar diagnosticar câncer na sua fase mais inicial. Agora, por que os 40 anos? Porque no caso dela, ela já foi fazendo a primeira mamografia e foi diagnosticada. Por que 40 anos? Porque decidiu-se, optou-se pelo seguinte, antes dos 40, a glândula mamária ela é composta basicamente de estrutura fibroglandular, que é uma estrutura densa, e tecido gorduroso em proporção menor. Então, a mamografia ela é mais informativa depois dos 40, e eu diria melhor para você ainda, ela é mais informativa depois dos 50. Quer dizer, a mamografia ela é mais eficiente em termos a partir dos 50, porque você tem menos, a glândula mamária vai se transformando em tecido gorduroso, um processo chamado metaplasia gordurosa, ou transformação gordurosa. E essa transformação é tanto mais acentuada depois da menopausa, porque a função dos ovários, dos hormônios, diminui a sua atuação na glândula mamária. Então, essa atuação, a mamografia, torna-se mais contrastante em termos de você diagnosticar uma mancha, alguma coisa, depois dos 50. Mas ela é eficiente a partir dos 40. Tanto que nós temos uma lei no Brasil que determina que toda mulher tem o direito à prevenção, diagnóstico e tratamento e a realização de mamografia a partir dos 40 anos de idade. Então, no Brasil, a maior parte das sociedades e entidades médicas recomenda a mamografia anual nas mulheres sem medo que sejam de risco a partir dos 40 anos de idade. E se forem de alto risco, inclusive até abaixo dos 40 anos. Agora, passados 21 dias, o resultado veio. E aí, Maria Eunice? Respirar fundo novamente. Me apeguei com Deus, na certeza de que Ele cuida de mim, sempre cuidou, vai continuar cuidando. Sempre. Me lembrei do dia 6 de março de 1970, que foi o dia do meu batismo.
Falei, é aqui, foi lá que começou a minha fé, a semente da minha fé foi plantada nesse dia e é com essa fé que eu vou fazer essa caminhada, vai ser o meu êxodo. Aí me lembrei muito de Abraão, da caminhada, da entrega, né, na confiança no autor da promessa. Então, assim, sou filha de Abraão, né, tenho uma genética guerreira, uma genética de esperança. Então, foi nessa certeza, nessa esperança, veio muito para mim, até em sonho, que é uma coisa assim, difícil de acontecer, eu me lembrar de sonhos. E veio para mim muito forte, Romanos 5, que fala da esperança. Nós nos gloriamos também nas tribulações, que a tribulação produz a perseverança, e a esperança não decepciona, né? Mais ou menos assim o texto. E foi nessa esperança, nessa certeza de que Deus cuida de mim. Pareceu muito para mim nas minhas leituras da palavra Isaías também, aquela parte que fala que o meu nome está tatuado na palma das mãos de Deus. Então eram situações assim, uma comunhão muito profunda com a palavra de Deus. Eu fiz um retiro muito grande, eu falei que foi a minha quaresma. Foi um momento, foram 365 dias de Eucaristia diária. Eu recebia a Eucaristia quando não podia ir à Santa Missa. Os ministros iam levar a Eucaristia para mim, na minha casa. Jesus vinha me visitar todos os dias. Então, com certeza, foi Ele que me sustentou, a mão direita de Deus me segurando mesmo. E nessa confiança que eu venci essa batalha. Foi fácil? Claro que não, é muito sofrido, tem dias que você estremece mesmo, né? Dá, às vezes, assim, um sentimento de angústia, medo mesmo de não conseguir vencer a batalha. Mas aí chegava Jesus Eucarístico para mim, trazendo toda aquela força novamente. A força renovada. O apoio da família, dos amigos. Eu faço parte de uma paróquia que é muito viva, a paróquia de Nossa Senhora Aparecida, em Lorena. Todos me apoiando. Tinha até escala para me levar nos consultórios, nas sessões de radioterapia. Muito importante, né, a presença. Então eu fui muito bem amparada. Deus cuidou de mim em cada detalhe. Vera Lúcia, lá do Rio de Janeiro. Ela conta assim, ela tem 34 anos, uma pergunta para o doutor. Tem 34 anos, tem ido ao ginecologista em março e julho e achou um nódulo no seio esquerdo. Pode um nódulo aparecer tão rápido assim? Ela fez a biópsia, ultramamografia e deu carcinoma ductal. Na biópsia, a doutora achou 3 nódulos e já no INCA, durante a ultra, a doutora de lá só achou 1. É possível o nódulo sumir? É difícil a gente individualizar. Como é o nome dela? É a Vera Lúcia, do Rio de Janeiro. Vera Lúcia, é difícil nós falarmos individualmente assim, de cada caso, mas é evidente que um nódulo, uma lesão na mama pode surgir sempre num intervalo de algum exame, não é? Então nós temos métodos de exame como ultrassonografia, neste caso em que se nota no exame clínico ou na ultrassonografia um nódulo suspeito, lógico que o médico também pedirá a mamografia, especialmente se a pessoa é de alto risco. Como eu comentei, em termos de rastreamento, nós recomendamos a partir dos 40 anos, mas quando nós estamos frente a uma paciente com uma determinada patologia, um nódulo na mama, aquele nódulo vai ser investigado. Então, nós passamos a fazer parte de um quadro de diagnóstico. Então, para isso, nós contamos com exames que ela realizou. A ultrassonografia, que provavelmente detectou algum nódulo com alguma característica suspeita e, evidentemente, deve ter sido feita, então, a biópsia core, que é uma biópsia de fragmento, uma biópsia com uma agulha em que se colhe material do nódulo, um fragmento daquele nódulo, para que o patologista, o médico que dá o diagnóstico microscópico, examine para ver se aquele nódulo é benigno ou maligno. Mas existem outras metodologias, como falei, se a pessoa é de alto risco ou perante um exame clínico suspeito, a mamografia estaria evidentemente indicada, mesmo que abaixo dos 40 anos. O que seria essa pessoa de alto risco? É a pessoa que já tem caso nas famílias, é isso? Na família então, dela? O que é uma pessoa de alto risco? Nós temos algumas mulheres que são consideradas de alto risco.
Então, a parte genética influi nesse aspecto. Tá. Quer dizer, se ela tem um histórico familiar em primeira geração, em que a mãe, filha, irmã tiveram câncer de mama, avó, ou então se especialmente na primeira geração, Tá. ou se tem mais de 2 casos na família, 2, 3 casos, ou se apresenta câncer de mama bilateral, ou câncer de mama em homem. Isso são mulheres que, do ponto de vista epidemiológico, geneticamente, são de alto risco. Nós temos vários fatores que incluem alto risco. Alguns que implicam um risco maior, outros um risco menor. Então, nós podemos considerar também, por exemplo, a obesidade é um fator de risco. O sedentarismo é outro fator de risco. Por isso é muito importante as mulheres que estejam nos ouvindo agora nesse instante, que o sedentarismo é algo que nós temos que realmente ser contrários. A mulher precisa estar ativa, praticar exercícios físicos e diminuir peso. Nós temos que diminuir, porque a obesidade também é um fator de risco, não só para câncer, mas para doenças cardiovasculares, para as outras doenças, né? Mas nós podemos considerar outros fatores, como a primeira menstruação, chamada menarca precoce, antes dos 12 anos, 11, 10 anos, ou uma menopausa tardia, depois dos 50 anos, 55 anos. Quanto mais tempo a mulher fica sob a ação dos hormônios ovarianos, mais tempo, mais risco, isso implicaria um risco relativo. O que nós consideramos de riscos relativos, muitas vezes são pequenos, é a somatória deles que nos leva a concluir se a pessoa é de alto risco. A primeira gestação, nós comentamos aqui pouco antes, que a idade da primeira gestação é um fator importante com relação a risco para câncer de mama. Antes dos 30 anos, é considerado um fator de proteção. Mulher que vai ter filho depois dos 30, e é o que está acontecendo atualmente, em função da vida moderna, Os da dois realização casos, né? profissional. Né? As crianças estão menstruando mais cedo. Menstruando mais cedo e as mulheres vão ter um filho mais tardiamente. E a amamentação é importante, e que ela amamente pelo menos 6 meses. Porém, ela é menos importante do que a idade da primeira gestação. E agora, nós falamos com relação ao histórico familiar de câncer de mama. Devemos lembrar que só 5 a 10% dos cânceres de mama são de origem hereditária, familiar. A maioria dos cânceres de mama que surgem nas mulheres são os considerados cânceres esporádicos. O câncer é uma patologia multifatorial, que estão associados vários fatores. Nós não temos uma causa única. Você entendeu? Tem uma participação da Mel Beatriz, do Rio de Janeiro, e ela diz assim: gostaria de saber se quem tem prótese de silicone pode fazer mamografia. Ela diz: eu acho que essa dúvida é de várias mulheres. Então, vou esclarecer essa dúvida, fico feliz de poder esclarecer essa dúvida. Sim, com certeza absoluta, toda mulher que tem implante mamário, a prótese mamária, ela pode fazer a mamografia, sim. Existe, inclusive, uma técnica radiológica especial que afasta, inclusive, esse implante, chama-se técnica de Eklund, é um nomezinho meio complicado, mas dá para fazer com certeza, e ela é eficiente também, muito eficiente. Não, então, o fato de você ter um implante mamário não significa que você deve se recusar a fazer a mamografia. Agora, doutor, a dúvida também é se a prótese pode levar à doença. Não. Não, nada a ver. Nenhum estudo até hoje demonstrou que o implante mamário seja uma causa predisponente para câncer de mama. Então, quem tem implante mamário pode ficar tranquilo que não é causa de risco para câncer de mama. O que pode ocorrer, que dependendo da situação, se o implante foi colocado retromuscular ou subglandular, nós vamos ter alguma, sobre a parte do ponto de vista técnico, alguma pouca de dificuldade para fazer, mas ela é eficiente. Nós podemos afastar o implante e comprimir só a glândula, que é isso que eu comentei, o nome da técnica, mas que chama-se técnica de Eklund, e pode ser feito sim. Ok, agora, doutor, uma das maneiras, pelo menos que é passado pelas campanhas, enfim, com relação ao toque, né, da mulher fazer o autoexame. Isso funciona? Como é que é? Só para a gente trabalhar um pouquinho sobre essa prevenção. Como que a mulher, de quanto em quanto tempo, como é que funciona? Em termos de prevenção primária, eu diria para você que o mais importante é o nosso estilo de vida.
Então, aquilo que nós começamos anteriormente, quer dizer, um estilo de vida saudável, uma alimentação saudável, evitar o álcool, o alcoolismo, a obesidade, o sedentarismo, são maneiras importantes que nós podemos fazer para evitarmos adquirirmos um câncer, uma neoplasia ou qualquer outro tipo de doença. Então, e tomar sol, porque o sol é muito importante na síntese da vitamina D. Olha, a que pele, interessante. então o sol é muito importante, a integridade celular depende muito da vitamina D. Então é importante que as mulheres não se esqueçam de fazer exercício e tomar sol, mas sem protetor, sem bloqueador celular. Na hora, evidentemente, é recomendado. Uma outra coisa importante, você me falou a respeito se o autoexame era importante. O autoexame, apesar de diagnosticar tumores com aproximadamente 1 centímetro, 2 centímetros, dependendo da proximidade da pele, ele não deve ser, nós recomendamos ainda o autoexame. Ele não é tão, em termos de redução de mortalidade, eu comentei que a mamografia foi o método ouro, que começou, o primeiro estudo foi na década de 60, em 63, em Nova York, onde foi feito um estudo comparando mulheres que eram convidadas a faziam mamografia e o exame clínico, versus as mulheres que não faziam nada. E observou-se uma redução da mortalidade em torno de 25% a 30% nas mulheres que faziam mamografia. Então, a mamografia mostrou-se muito eficiente na redução do câncer de mama. É importante que, infelizmente, aqui no Brasil ainda, em função das mulheres desconhecerem ou pelo medo de terem a doença, não se autoexaminam. Então, não que você, digamos assim, com o autoexame, você tenha a mesma sensibilidade que teria a mamografia ou um outro exame imaginológico, como ultrassonografia, ressonância, em termos de diagnóstico de uma lesão não palpável. Porque quando você faz um exame, você já está palpando um nódulo. Por outro lado, se nós deixarmos isso se as mulheres não praticarem, os tumores que elas vão diagnosticar serão tumores grandes. Então, vale a pena fazer diagnóstico precoce, fazer o autoexame, porque é possível detectarmos um nódulo ainda na sua fase pequena. E quanto menor o tumor, maiores serão as chances de um tratamento conservador e de cura. É por isso que nós estamos aqui hoje no Manhã Viva, justamente fazendo esse alerta, né, da prevenção, né, Maria Eunice? Você fez corretinho, né? Foi lá aos 40 anos, o seu caso, né, como diz o doutor, são casos raros, não é? Que você estava salientando, esporádico. Não raros, vamos esclarecer. 5 a 10% dos cânceres de mama estão ligados a um gene, que nós temos, um gene oncossupressores. Nós temos outros, mas o nome mais conhecido é o BRCA1 e BRCA2. Okay. E a porcentagem de mulheres que estão ligadas a uma mutação desse gene, que nós temos funcionando bem, é como se fossem os protetores do nosso genoma, esse BRCA1 e BRCA2. 5 a 10% desses cânceres de mama estão ligados a um erro, a uma mutação nesses genes. Então, a função de nos defender de tumores, da proliferação celular, não é feita. A maioria dos casos de cânceres de mama que surgem na mulher não estão ligados a eles. Por isso que nós não fazemos a pesquisa de BRCA1 e BRCA2 normalmente na população, porque a porcentagem seria pequena. Vocês viram recentemente na mídia a Angelina Jolie, que fez uma cirurgia profilática para câncer de mama, porque ela descobriu que ela tinha uma mutação de BRCA1 e BRCA2, porque ela tinha histórico familiar de câncer de mama muito forte, era mãe, tia, irmã, ela tinha vários familiares, e ela resolveu fazer, então, uma pesquisa para ver se ela também tinha herdado essa mutação. Então, nessa situação, que foi até bem controvertido do ponto de vista de discussão, mas importante, porque ela tomou um posicionamento, ela resolveu fazer uma cirurgia profilática, fazer uma mastectomia, remover a glândula para evitar que surgisse o câncer. Evidente que ela teria que fazer também, ou terá que fazer, uma oforectomia, uma retirada dos ovários, porque a mutação desses genes pode levar tanto quando o gene, um risco de 60% a 80% de vir a desenvolver câncer de mama e câncer de ovário. E no homem, a mutação nesses genes pode levar à ocorrência de câncer de próstata. Mas, como a porcentagem é pequena, então nós não fazemos essa pesquisa rotineiramente, porque a maioria dos casos, como eu falei para você, é multifatorial e não estão ligados à mutação gênica hereditária na linha germinativa. Agora, Maria Eunice, a gente já está chegando ao finalzinho aqui da nossa conversa.
Eu gostaria que você falasse às mulheres que estão em casa. A gente está falando aqui de prevenção, mas a gente sabe também que muitas outras pessoas, né, outras mulheres já estão na situação, não é? Como você passou, como você lutou. O que não pode faltar nessa luta, né? A gente viu falando, eu até falei que ia falar com o doutor aqui sobre a importância da fé, né, doutor? A fé é importante. E também da ajuda dos familiares, eu acho que isso também é muito importante. Ajuda a fé, ajuda também a família, com certeza. Mas o que não pode faltar nisso tudo, hein? Fala um pouquinho pra gente. Eu digo, antes de mais nada, não é fugindo da dor que você vai resolver o problema. Então, este é o ponto essencial. Você tem que encarar de frente tudo que você está vivendo e nessa certeza de que Deus está tomando conta de você. E junto com isso, com essa certeza da presença de Deus, é você fazer tudo que você tem que fazer de tratamento. Então, eu fiz isso. Eu, ao mesmo tempo que eu me entregava para Deus, para que Ele tomasse conta, eu fiz tudo que me foi proposto fazer com relação à medicação, aos tratamentos necessários. Então, você não deve deixar, primeiro, como essa campanha, né, do Outubro Rosa bem preconiza, primeiro, antes de mais nada, fazer os exames preventivos. Em descobrindo, encare de frente, coloque Deus à frente, Nossa Senhora intercedendo, que você pode ter certeza que a vitória é certa. Tá certo, quero agradecer a participação de vocês dois aqui, muito obrigada por nos ajudar a trazer essa conscientização, iniciando essa semana assim, né, trazendo a conscientização a tantas mulheres, Deus lhe pague, aos dois, viu? Muito obrigada. Deus abençoe a vocês todos, que Deus te abençoe. Amém, a nós E todos. o nosso Deus é magnífico. Isso. Nele, tudo nós podemos. É verdade. Muito obrigada pela sua participação. A história da Maria Eunice virou livro, né? Casa Arrumada, apesar do furacão, e através dele, né? Que ela também traz aí sua história com relação a essa luta que ela travou e em Deus continua aí, né? Na vitória, graças a Deus.